Oi, pessoal do segundo ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os triângulos retângulos e como que a gente resolve problemas envolvendo esse tipo de triângulo. Primeiramente, para eu identificar um triângulo retângulo, nós vamos recordar, né, esse conteúdo, uma revisão. Eu preciso identificar se nele tem um ângulo de 90 graus, igual aqui no exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus, então nós temos um triângulo retângulo. E aqui nós temos um ângulo θ. Aqui desse ângulo θ, nós temos três lados o triângulo. Em frente a esse ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. E esse ângulo θ, o ladinho aqui que está ao lado desse ângulo, nós chamamos de cateto adjacente. E deste ângulo θ, o lado que está na frente dele, nós chamamos de cateto oposto. Relembrando também que nós temos três fórmulas, né, para resolver quando a gente precisa encontrar os lados desse triângulo, que é o seno, cosseno e a tangente. O seno, eu utilizo o seno do ângulo, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo, eu utilizo o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, eu uso o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E essa tabelinha aqui, eu coloquei os principais ângulos, né, os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, e o valor do seno, cosseno e a tangente de cada um. Nesse primeiro exercício, diz o seguinte: nesta figura, as retas paralelas R e R' representam as margens de um rio. Determine a largura L deste rio. Então, ele está falando no exercício que essa reta aqui e essa reta são as margens de um rio. Então, esse é um lado do rio e esse é o outro lado do rio. E ele quer saber a largura deste rio, que tamanho é de uma margem até a outra margem. E para isso aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo representado, temos o ângulo de 90 graus e um ângulo aqui de 30 graus. Então, para isso, nós precisamos achar este L aqui. Como que nós vamos resolver isso daqui? Nós não temos a hipotenusa, que é na frente do ângulo de 90 graus. O que nós queremos achar é o L. O L, aqui, ó, nós temos esse ângulo de 30 graus. O L, ele está na frente deste ângulo de 30 graus. Então, ele é o cateto oposto ao ângulo. E esse 30 metros aqui, que é o comprimento do rio, ele é o cateto adjacente ao ângulo, porque ele está aqui do ladinho do ângulo. Então, para isso, ó, o que eu vou utilizar? Aqui eu vou utilizar a tangente. Eu vou dizer que eu tenho a tangente desse 30 graus. A tangente, nós sabemos que a fórmula dela, como a gente viu anteriormente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vou repetir aqui, tangente de 30 graus. O cateto oposto é quem eu quero descobrir, ó, porque ele está na frente, o L, então eu vou chamar de L, tá? O cateto oposto eu vou colocar o L, é a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, o cateto oposto é o L, porque ele está na frente do ângulo. E o cateto adjacente, que está aqui ao lado do ângulo, é 30. Se eu olhar lá na tabelinha, aquela tabelinha do seno, cosseno e tangente, eu vou ver que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou colocar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, que é igual a L sobre 30. Agora, basta eu multiplicar cruzado. Vou continuar aqui. Então, eu vou multiplicar aqui 3 vezes L, 3L. 30 vezes raiz de 3, 30 raiz de 3. Eu quero isolar esse L aqui, então, vou fazer L, 30 raiz de 3, esse 3 aqui que está multiplicando, ele vem dividindo. L é igual a 30 dividido por 3, 10. 10 raiz de 3. Aqui no número 2, nós temos a letra A e B, e diz o seguinte: calcule os valores das medidas x e y. Aqui no A, na letra A, ele quer saber o valor do x. Então, aqui, ó, vamos ver bem. Eu tenho aqui o ângulo de 90 graus e eu tenho um valor na frente desse ângulo. Sempre o lado na frente do ângulo de 90 graus eu chamo de hipotenusa. O ângulo notável que nós temos aqui é o 45. Ao lado dele eu tenho x.
E ao lado do ângulo é o cateto adjacente. Lembrem-se que a frente é o cateto oposto e ao lado é o cateto adjacente. Então, se eu quero descobrir o x e o x está no lado que eu chamo cateto adjacente, então eu quero descobrir quem é o cateto adjacente. A fórmula que eu vou utilizar aqui é a fórmula do cosseno. A fórmula do cosseno é a mesma coisa que fazer o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu quero fazer o ângulo do 45 graus, então eu vou colocar cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, que é igual ao cateto adjacente, que é quem eu quero descobrir, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 16. Se eu olhar lá na tabelinha, o cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, que é igual ao cateto adjacente. Eu estou colocando aqui cateto adjacente, mas a gente pode descobrir o x, tá? Que é o x, é a mesma coisa que o cateto adjacente. Ele está do lado que é correspondente ao cateto adjacente. Nós estamos descobrindo quem é o x, então. E esse cateto adjacente sobre 16. Basta que eu multiplique cruzado, vou continuar aqui ao lado. 2 vezes o cateto adjacente, que é igual a raiz de 2 vezes 16, 16 raiz de 2. Eu vou isolar esse cateto adjacente, 16 raiz de 2 dividido por 2. O cateto adjacente é igual a 8 raiz de 2. Então, o meu x equivale a 8 raiz de 2. Agora, aqui na letra B, ele quer descobrir quem é o y, né? Eu tenho aqui, eu não tenho o valor da hipotenusa, eu tenho o ângulo de 60 graus e eu tenho agora o cateto adjacente. E ele quer descobrir o cateto oposto. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, aqui eu vou utilizar a fórmula da tangente. Então, a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 graus, eu quero encontrar o cateto oposto. Então, aqui, ó, cateto oposto, e eu tenho o cateto adjacente, que é 20. Lá na tabelinha, a tangente de 60, ela é igual a raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual ao cateto oposto sobre 20. Só multiplicar cruzado novamente. Então, cateto oposto, né? 20 vezes raiz de 3 é igual a 20 raiz de 3. Diz o seguinte: 2 níveis de uma praça estão ligados por uma rampa de 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação, conforme representa a figura. Devem-se construir sobre a rampa 8 degraus de mesma altura. Encontre a altura de cada degrau. Então, ele quer saber a altura de cada degrau desse daqui. Para isso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, né? Eu tenho a hipotenusa, que me diz que é 2 metros, né? Que aqui, ó, forma um triângulo. Em frente, que forma 2 metros. E eu quero descobrir, né, a altura de cada degrau. Para isso, eu vou utilizar o seno. Então, eu vou colocar aqui, ó, o seno de 30 graus. O seno é igual ao quê? Ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 graus, conforme a tabela, é 1 sobre 2. Como eu não sei o valor do cateto oposto, né, que eu quero descobrir, aqui eu vou chamar ele de x. E a hipotenusa eu sei que equivale a 2 metros. Agora, é só eu multiplicar cruzado, né? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Eu isolo esse x. O 2 que estava multiplicando divide. X é igual a 1. Um poste na posição vertical tem a sua sombra projetada em uma rua horizontal. A sombra tem 12 metros. Se a altura do poste é de 12 metros, então, qual é a inclinação dos raios solares em relação à rua horizontal?
Então, tá falando que eu tenho um poste, vamos fazer um poste aqui. Suponhamos que seja um poste. Vou colocar aqui o sol, né, já que nós estamos falando de raios solares. E aqui, ó, a sombra que ela projeta é de 12 metros, né? O poste tem 12 metros e projeta uma sombra de 12 metros. Aqui eu fiquei com um triângulo retângulo, né? Que aqui forma um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui, que eu não tenho o valor dele, eu quero descobrir ele, porque eu quero saber a inclinação. E inclinação se dá por ângulos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, como eu tenho o cateto adjacente ao ângulo e como eu tenho o cateto oposto, eu vou chamar isso aqui de tangente. Eu vou utilizar a tangente. Então, ó, a tangente do ângulo alfa, que é quem eu quero descobrir, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de alfa é igual a quem é o cateto oposto? O cateto oposto ao ângulo, que esse daqui não é 12? E o cateto adjacente também não é 12? Então, fica bem fácil, ó. Tangente de alfa é igual a 1. Aí, eu vou olhar lá naquela tabelinha, que ângulo que tem a tangente igual a 1? Segundo a tabela, o ângulo que tem a tangente igual a 1 é o ângulo de 45 graus. Então, isso quer dizer que a nossa inclinação, a rua do poste, a sombra, é igual a 45 graus. Então, esse ângulo aqui que a gente não sabia, nós descobrimos que vale 45 graus. O último exercício, número 6, diz o seguinte: determine a medida de CD na figura abaixo. CD é a projeção ortogonal de AB sobre um eixo. Então, aqui nós temos a figura do triângulo retângulo e ele quer saber essa medida aqui, CD. Aqui a gente pode perceber que se a gente encontrar esse valor aqui, ó, desse ladinho do triângulo, nós vamos ter essa largura aqui, CD, que ele está pedindo, né, esse comprimento. Porque como é uma projeção, esse valor aqui, ele vai ser congruente a esse. Observando esse triângulo, nós conseguimos identificar aqui que nós temos um ângulo de 90 graus e em frente a esse ângulo nós temos o valor de 4 centímetros, que equivale à hipotenusa, porque está na frente do ângulo de 90 graus. E nós também temos aqui o valor de 15 graus neste outro ângulo. Então, para resolver isso daqui, eu vou utilizar a fórmula do cosseno. O cosseno me diz que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa é igual ao valor do cosseno. Então, para eu fazer o cosseno, é só eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Eu vou fazer o cosseno do valor de 15 graus, que é o valor que o exercício me deu. O cateto adjacente é quem eu quero descobrir. E a hipotenusa vale 4 centímetros. Então, vai ficar cosseno de 15 graus é igual ao cateto adjacente dividido por 4. Nesse exercício aí, do lado da apostila, tem uma fotinha de uma calculadora. Isso quer dizer que vocês podem utilizar a calculadora nesse exercício. Quem não tem uma calculadora científica, porque a gente precisa achar o valor do cosseno, também pode pesquisar na internet uma tabela com os valores dos ângulos, com seno, cosseno e tangente. Eu vou utilizar a calculadora aqui. Então, quem tem a calculadora, a gente coloca o cosseno de 15. Que vai me dar esse valor bem grande aqui, ó, 0,9659258226. Mas eu vou utilizar só 3 casas decimais e eu vou arredondar. Esse valor arredondado vai ficar de 0,966. Então, esse é o cosseno de 15 graus, igual ao cateto adjacente dividido por 4. É só multiplicar cruzado agora. Então, cateto adjacente vezes 1 é igual ao cateto adjacente. Esse valor vezes 4, você pode ainda utilizar a calculadora, né? Então, vou colocar 0,966 vezes 4, que vai me dar o valor de 3,864. Eu vou arredondar e vou colocar 3,9. Mas, se você não quiser arredondar, não tem problema, dá certo do mesmo jeito.
Então, aqui está me dizendo que esse cateto adjacente, que é esse pedacinho aqui, vale 3,9 centímetros. E como esse valor é congruente à distância de CD, então CD tem o comprimento de 3,9 centímetros.